Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita. Pedimos que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção, aqui em toda a nossa caminhada. E que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade e dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito trabalho de palestra do Portal de Sananda de número 352, dando todos juntos, graças a Deus. Que tenhamos uma boa tarde. Vamos
iniciar o trabalho falando um pouquinho mais da separação do joio e do trigo. Nós estamos num momento crucial. Já fora falado aqui várias vezes que esse momento, além de ser muito importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, é também um momento de reboliço, dentro de uma revolução e dentro de uma transição planetária. Então nós estamos dentro de uma transição planetária, dentro de uma revolução e dentro dessa revolução um reboliço. Então a chapa está esquentando. Está esquentando principalmente para aqueles que ainda estão inertes, que estão negligenciando a oportunidade que o Pai nos concedeu de passar de ano, de crescer espiritualmente. Muitos preferem ficar estagnado nas paixões e desejos, ficarem estagnados nas coisas tridimensionais, ficarem estagnados no mundo ilusório que só serve para parâmetros e lições para que possamos crescer espiritualmente. Esses seres embrutecidos têm camadas. O governo oculto se encontra na 7ª negativa, 7ª dimensão negativa. O que é governo oculto? São energias que adquiriram muito poder energético por escravizar, por subjugar, por manipular seu algoz e criaram muita força. Eles que comandam a parte trevosa aqui na tridimensão. E a pergunta que muitos fazem, por que o plano espiritual permite que essa falange trevosa haja sobre a humanidade terrena? É simples de perceber que nós estamos numa escola dual. Essa escola dual, aonde há necessidade do bem e do mal, do alto e baixo, gordo, magro, alegre, triste. Isso é dualidade, o mundo dual, que serve-se de parâmetros para o crescimento espiritual. Então aqui existe o livre-arbítrio. Você pode se tornar uma pessoa da índole má, ou você pode crescer espiritualmente na luz. É a escolha que o Pai nos concedeu. Então não há imposição. Porém, existe uma lei. Essa lei de causas e efeitos, proporcionando a cada um colher aquilo que plantou. É uma lei justa. Se eu gosto de fazer o mal, eu vou receber o mal. Ah, mas eu não gosto de receber o mal, eu só gosto de fazer o mal. Não funciona. É causas e efeitos.
Toda ação gera uma proporção na mesma reação, na mesma proporção. Toda ação gera uma reação na mesma proporção. É lei de causas e efeitos. Então, se eu quero fazer o mal, aqui na Terra, aqui no mundo tridimensional, eu tenho livre-arbítrio para isso. E só vai entrar no meu mal aqueles que vibram nesta mesma sintonia. Porque força semelhante atrai força semelhante. Causas e efeitos. Tudo que eu ofereço ao universo, ele me retribui da mesma forma. Causas e efeitos. E esses irmãos equivocados, trevosos, da índole má, eles estão, maior parte, no mundo extrafísico, porque tem a maior parte de seres cursando essa escola no extrafísico. Basta lembrar de que existem 8 bilhões de seres encarnados cursando essa escola terrena. E existem 15 bilhões de seres desencarnados cursando essa escola. E um irmão trevoso que está desencarnado, quanto mais denso, ódio, trevoso ele está, mais profundo em dimensões negativas. É o inverso das positivas. Quanto mais sutil estiver um ser, mais oitava superior ele atinge, mais dimensões positivas. Então esses seres vão se densificando, líderes trevosos, vão se densificando e vão mudando de faixa, de primeira negativa para segunda, para terceira, para quarta, para quinta, e eles têm ligação telepática direto com seres maldosos aqui na Terra, encarnados. Força semelhante atuando força semelhante. Então, uma pessoa que trabalha, mata até a mãe, mata o filho por causa de poder, por causa de dinheiro, ele é assessorado por esses seres maldosos que também agem assim, principalmente os Illuminatis, que estão numa faixa muito densa. Eles assessoram. Por isso que esses seres têm muita força. Um Supremo Tribunal Federal tem muita força porque são assessorados por essa falange trevosa do governo oculto. E o que o plano espiritual está agindo? Como o plano espiritual está agindo? Em primeiro lugar, dando oportunidade para esses líderes trevosos encarnados, principalmente esses políticos corruptos, para que possa se conscientizar e aproveitar essa oportunidade, não se perder na autodestruição. E quanto aos seres trevosos desencarnados de esfera muito densa inferior, está sendo confinados. Eu e meu complemento divino estamos trabalhando em faixa muito profunda, acessando esses seres muito embrutecidos, muito fortes energeticamente. Esses seres não têm nem comparação daqueles seres que, numa possessão, num exorcismo,
São fichinhas, são os magozinhos que interagem numa possessão, que executam exorcismo. Imagine a força que esses têm. Imagine a força que esses de uma cesta negativa têm. Então está desmantelando, está indo na causa. Tudo isso é efeito que está ocorrendo. E esses seres, se de tudo não aproveitarem, eles também serão realocados a outras moradas do Pai, compatível com suas vibrações. E esses seres trevosos que estão na cesta, a maior parte já são líderes trevosos, igual um Hitler, igual políticos daqui do Brasil, igual Supremo, se tornam líderes trevosos, que se tornam muito difícil de aceitar a ajuda da luz, porque tem muita pendência, tem muito resgate kármico a ser sanado. A maior parte não aceitam. Eles vão se embrutecendo, vão se fortalecendo energeticamente, vai apagando a sua luz, e eles vão se desligando do seu grupo monádico, vão perdendo a forma, entrando num processo primeiro ovoico, depois sem forma, depois é conduzido a um buraco negro, onde é uma região muito densa, esperando a segunda morte, que é o aniquilamento de todas as informações contidas no seu registro acásico. Para de existir essa personalidade, apaga todas as informações contidas nesse registro. Ele não vai morrer, não vai cortar o pescoço dele, não vai ter choque elétrico, não vai ter injeção, nada disso. Simplesmente apaga as informações contidas no seu registro. Ele não tem mais forma. E essa energia se transforma em éter divino para continuar a criação. Isso é dinâmico. Nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Então, desta maneira, esses seres que estão assessorando, esses seres daqui encarnados, da índole má, eles já estão com os dias contados. Está sendo um trabalho da falange de luz, falanges e mais falanges, seres das Pleiades, muitos seres da luz trabalhando intensamente, porque seria muito fácil acabar com tudo isso de uma forma, de uma mesma hora, um triscar de olhos, acabar com tudo isso, mas esse não é o propósito. O propósito é realocar esses seres que não atingiram um referencial mínimo para permanecer na escola multidimensional da Mãe Terra Gaia. Eles são preparados cautelosamente para não ferir, danificar, impactar os seus corpos inferiores. Até isso, a luz age com equilíbrio, harmonia, amor e controle. A luz ajuda, a luz determina possibilidade para cada um de nós evoluirmos.
Agora, o livre-arbítrio é soberano. Cada um escolhe aquilo que acha melhor para si. Então, a falange de luz está trabalhando incansavelmente com grupos que vieram com uma predisposição mediúnica nos seus fatores extrasensoriais para ligar, porque tudo é interligado, ajudar essa falange não impactar os corpos inferiores desses seres. Por isso que nós, encarnados, mediamos junto ao plano para que não haja um impacto nos níveis de consciência desses irmãos trevosos que precisam ser realocados, porque tudo é adequação energética. Um ser embrutecido não poderá estar aqui na nova era, porque a energia vai ser muito sutil para ele, que se encontra com uma energia muito densa. Então a gente pensa assim, não vai ter mais jeito. Eles amam, eles se safam, eles têm muito dinheiro, eles compram tudo, eles compram senador, eles compram deputado, eles compram juiz. O dinheiro faz tudo. Estão com dias contados, não dormem à noite, têm pesadelos. Eles, no fundo, sabem a encrenca que eles estão se metendo. Que não tenhamos medo, que não fiquemos tristes, porque o mundo está desta maneira. Fiquemos atentos para a nossa melhora, para que possamos aproveitar toda essa matéria que está ao nosso alcance para nos tornarmos uma pessoa melhor, uma pessoa solícita, uma pessoa fraterna, uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa que não se envolve com o sistema doentio, e sim se coloca à disposição junto ao Pai, à luz, para modular a energia de luz para esse sistema doentio. É diferente. Lutemos para isso. Não é uma escola fácil. É uma escola onde há necessidade de orar e vigiar constantemente para não entrar em tentação, para não entrar nessa malha negativa, nessas ondas negativas, porque tudo é ondas. Se eu emito uma raiva, essa raiva vai procurar uma onda na mesma sintonia. Eu vou sintonizar essa onda, eu vou receber influxo energético dessa onda e vou emitir influxo energético para essa onda. Por isso que é tão importante que elevemos nossas vibrações. Plana, que possamos absorver o plana, todos os nutrientes que o plana contém, todas as vibrações positivas que existem nas oitavas superiores. Porque quando eu estou triste, quando eu estou magoado, ressentido, com inveja, com maledicência, com procrastinação, eu baixo minhas vibrações. Quando eu estou com medo, abaixo minhas vibrações. E entro numa sintonia de energias densas, força semelhante, atraindo força semelhante.
lutemos, principalmente nesse momento de desordem, de reboliço, que está o sistema, que aproveitemos para nos tornarmos uma pessoa melhor e cada vez mais estarmos como instrumento da paz, do amor e da luz. Cada um escolhe, cada um segundo as suas obras. E esse governo oculto, ele se encontra na 7ª dimensão negativa. Ele emite ondas telepáticas, ele não consegue sair de lá para chegar aqui, mas as vibrações conseguem. Vai passando para 6ª, para 5ª, para 4ª, para 3ª, até cair nesses malfeitores, nesses seres equivocados com os princípios divinos. Estamos trabalhando intensamente com essas guerras, juntamente com o plano espiritual, está no fio da navalha para que possa estourar uma 3ª guerra mundial. Os pavios estão, o fogo está perto dos pavios da bomba atômica. Solta uma, cada canto do planeta vai soltar. Nós não precisamos disso, atrasar nossa evolução. Nós precisamos, sabe o quê? Crescer espiritualmente, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. E aqueles que assim não desejarem, sofrerão as consequências não como castigo, mas como lei de causas e efeitos. E é sabido que 85% das seres entre encarnados e desencarnados que cursam essa escola terrena estão inconscientes disso tudo. Eles estão ao bel prazer de uma colônia de férias. Encare isso aqui como uma colônia de férias. Não tem seu lado espiritual trabalhado. Não sabe o que é lei de causas e efeitos. Não acredita numa reencarnação. Depois fica interpretando muitos erros contidos nas escrituras, fica interpretando esses equívocos, principalmente nessas reuniões quísios de latrão, fugiu como que chama, a reunião que fazia entre os papas de antigamente. Bom, eles faziam uma reunião, eu sei que era latrão, também ladrão. Hoje, Inglaterra é o foco de seres ligados ao governo oculto, porque ali saem todas as ideias para o planeta. Outro lugar denso, onde existe muitos seres ligados ao governo oculto, plasmem, Vaticano. Não queira saber a falange trevosa que existe lá.
A gente sempre fala aqui, não é porque a instituição, a maior parte é assim, não vai existir seres bons, tanto na católica quanto na evangélica, protestante, sei lá, todos os tipos de religião tem, a menor parte existe seres com um propósito divino, com sinceridade de propósito, muito embora ainda atrelado àquelas dogmas, sectarismos. Tenhamos uma conexão sincera com o Pai. Nós não precisamos de religião, precisamos de religiosidade. Precisamos trabalhar o lado espiritual. O que é trabalhar o lado espiritual? Estando numa egrégora de afins, com ligação sincera com o Pai, isto é uma egrégora. Isto é uma ligação, ligar a Deus. Isto era para ser uma religião, mas essa conotação de religião ficou muito comércio. Só pensam em ganhar dinheiro. Em nome de Jesus. Ficam rico, milionário. Porque sabe, lê a Bíblia todo dia, principalmente nas coisas distorcidas, e fica em nome de Jesus roubando seus fiéis, induzindo uma fé cega. Induzindo uma fé cega, que santo faz milagre, que você vai ter sorte, eu vou te perdoar, se você não fizer o que eu mando, você é herege. Essas babaquices. Quando diz assim, nós somos a parte de Deus, porque uma célula da minha matriz energética é parte minha, e ela não é o Celso. Se nós somos a parte de Deus, nós somos deuses, somos seres divinos, numa experiência tridimensional com uma psique humana e um ego negativo nos cutucando. Mas nossa essência é divina. E precisamos agir como tal. Não ficar à mercê desses falsos profetas. Como eu vi uma reportagem hoje, não trocar seu voto por R$200, por um saco de leite, porque você vai ficar sem saneamento básico, você vai ficar sem comida o resto dos 4 anos. Sabe por quê? Esse que te compra seu voto é aquele que vai vender, ele vai vender aquilo que era para ser feito por você. Qualquer um vai comprar ele. Ele barganha com todo mundo. Que acordemos. Como proceder nesses momentos difíceis? Elevando as nossas vibrações. Como se eleva as nossas vibrações? Procurando vivenciar os princípios divinos. O que são princípios divinos? Fraternidade, a compaixão, sermos felizes, alegres, solícitos,
compaixão, perdão. Isso são princípios divinos. Quer crescer, caso queiramos crescer espiritualmente, que possamos vivenciar os princípios divinos e usufruir das coisas materiais com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Porque não adianta nada a gente só ficar usufruindo das coisas materiais que não vai ter sentido. Cada vez nós vamos querer ter um carro melhor, coleções de relógios, que nem esses milionários têm. Um relógio não satisfaz, tem que ter 15, 20 para ostentar, abrir aquelas armários, olha aqui, ai, isso aqui é muito caro, ai, e esse carro aí, nossa, que bonito, 100 carros. Não tem o mesmo gosto daquele que consegue, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. É mais feliz um que está com equilíbrio, harmonia, amor e controle, ser feliz com fusquinha do que 100 carros. Pode dar bem-estar e comodidade, mas não felicidade. A ganância, o egoísmo, gente passando fome, esses milionários com 100 carros na garagem, folhado a ouro, com brilhante. A Igreja Católica, a instituição mais rica do mundo, o banco não sabe aonde aplicar dinheiro e o mundo passando fome. Hipócritas. Hipócritas. Se você quiser dar o dízimo e fazer uma caridade a alguém, não dê a essas instituições para se enriquecer mais, dê diretamente àquela pessoa que você nota que está precisando. Seja fraterno, com sabedoria. Vai pensar que você vai dar aquele dinheirinho para o santo lá, que você vai receber milagre. Vai nada, cada um segundo as suas obras. Se você faz o mal, você recebe o mal. Se você é fraterno, você é bem visto na luz. Se você não é fraterno, você é bem visto nas trevas. Que possamos entender a mecânica dessa evolução e não ficar subjugado, manipulado por esses seres que leem um livro e acham que já sabe de tudo, já é digno representante maior de Deus. Nós todos estamos no mesmo barco, um ajudando o outro. Não seja esperto com seu semelhante. Se puder, ajuda. Se não puder, ore. Não queira o mal, não desejo mal, não fale mal. Porque o medo é altamente prejudicial à evolução espiritual. Porque é através do medo que a gente fica preso, sem ousar, sem crescer. A gente fica tolhido. E qual é a arma poderosa do plano errante? É o medo. O que o Supremo faz com o país? Induz o medo para ficar tolhido, para ficar subjugado, manipulado, escravizado. É isso que eles querem. Induzir o medo. A falange trevosa aparece, fica tacando pedra, pondo fogo em cortina, aparecendo à noite com vultos, tal, para ocasionar medo. A pessoa com medo é uma pessoa fraca, que baixa as vibrações,
E o plano errante usufrui da sua energia, vampiriza a sua energia, se torna escravo energético. Quantas mensagens, principalmente aquelas, se tiver fé, não tenha medo, se tiver medo, não tenha fé, porque você não vai ter fé se você tiver medo. Não pode. Quem tem medo não tem fé, quem tem fé não tem medo. E com fé, a gente consegue tudo aquilo que plasmamos. Pode não ser na hora que queiramos, mas a hora que precisamos passar por aquela experiência, mas vamos conseguir. Isso é plasmar. Isso é plasmar. Isso é ter certeza que vai. A gente trabalha com energia. Isso plasma. Então, todas as vezes que estiver com medo, entoa mantra. Eu sou força, eu sou coragem, eu sou poder, eu sou iluminação, sou sabedoria. Eu não permito que essa energia de medo se instale e permaneça em mim. Devemos combater. Mantra descristalizador para sair dessa hipnose mental. Perdão. Se tiver uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que te fez o mal, uma pessoa indigesta, trabalhe espiritualmente, mandando luz para ela, porque a maior defesa é o ataque com amor. Não precisa ficar abraçadinho com ela, não precisa conversar com ela. Se houver oportunidade, tudo bem. Se não houver, não precisa. O que não pode é guardar ressentimento, guardar mágoa, guardar rancor, pensamentos negativos. O perdão está diretamente proporcional a não ter rancor, a não ter vingança, a não ter querer mal da outra pessoa, não desejar o mal para ela. Se assim proceder, desejando mal, tal, nós vamos ficar presos nessa energia. A gente não evolui, a gente não cresce espiritualmente, a gente fica preso nessa energia sofrendo. É importantíssimo. Tire essa mágoa, tire esse rancor. Ore, vem um pensamento ruim daquela pessoa que te fez o mal, porque no cosmos tudo é dinâmico, nada é estático. Se eu faço, eu recebo. Se eu recebi algum mal de alguma pessoa, é porque eu estava receptível a esse mal e com pendência de algum mal que eu fiz para ela ou para outro. Agora, por causa disso, eu vou ficar preso a essa energia? Não. Ore, peça perdão. Eu te perdoo por todos os erros que eu te cometi, eu peço perdão por erros que eu cometi contra você. Que você tenha muita luz, prosperidade, saúde, que Deus te ilumine na sua caminhada evolutiva. Se liberte dessa energia. Se liberta. Mande luz. Mande luz. A compaixão, o que é? É o amor incondicional que teremos para outras pessoas. Compaixão, eu me compadeço com você.
você está passando por um momento difícil, que eu possa modular muita luz para o seu fortalecimento, para a sua resignação, para a sua paciência, para a sua força, que eu seja um instrumento dessa paz, desse amor, dessa luz. Isto é compaixão, é querer o bem do seu semelhante. Emoção, tem pessoas emotivas. Ai, não pode ver uma oração que chora. Ai, não pode ver um acidente que chora. Ai, não pode ver alguma coisa chora. Ver uma novela, morre alguém, chora. É o emocional aberto. Isso não é compaixão. Compaixão é a hora que a gente vê alguma coisa que possamos sentir que está passando por processos difíceis. Senhor, faça de mim um instrumento da paz, do amor, da luz, irradiando muita luz para essa irmã. Isso é compaixão. Emoção, gente, mano. Não leva a nada. Você baixa suas vibrações e não modula a energia que deveria modular. Fraternidade. A fraternidade é o contrário do egoísmo. Eu sou eu, o resto que vai para os quintos dos infernos. Isso não funciona na luz. Na luz é a fraternidade. O que eu posso fazer para ajudar meu irmão? Não importa se ele não me ajudar. Se eu não tenho recursos para ajudar aquela pessoa que eu sinto que está precisando, que eu faça oração, que eu mande muita luz. Se eu posso amenizar a fome dele, que eu seja solícito. Porque muitas vezes nós precisamos de outras pessoas. E desta maneira, nós vamos caminhando com equilíbrio, harmonia, amor e controle nessa tempestade, nesse tsunami, nesse furacão, nesse terremoto, nesse vulcão. Está tudo mexido, tacando farofa, farinha no ventilador. Na política está um caos. Isso é tacar farofa no ventilador. No clima está um caos. Já meteorologistas estão prevendo que no Brasil vai ter uma onda de calor muito forte por um tempo longo. 40, chegar a 47. Então, o clima está todo virado. Na economia, na política, na poluição, enfim, todo setor está um reboliço. O que possamos fazer diante dessa tempestade? É o equilíbrio, é a harmonia, é o amor, é o controle. Porque com esses 4, equilíbrio, harmonia, amor e controle, a gente pode estar no quinto dos infernos, ajudando. E com paz de espírito, que é mais importante. E usufruindo das coisas boas. Porque se for ver, até nos quintos dos infernos tem coisa boa. Tem templos de luz para ajudar as pessoas que lá se encontram. Tem o templo interno de cada um de nós, nos quintos dos infernos. Como aqui, para
seres evoluídos, aqui é o esquinto dos infernos. Muitos deles estão aqui conosco, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Ele não se envolve com as coisas, eles ajudam nas coisas, que possamos espelhar, que possamos lutar para isso, estejamos a qualquer lugar que for necessário para o nosso crescimento, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Porque não é o externo que vai fazer a diferença. Você pode estar numa floresta da Tijuca com a cachoeira, com cantos de pássaro, e você estiver num baixo astral, você, ai, que barulho chato dessa cachoeira, ai, esse pássaro canta, me irrita. E você pode estar num lugar tumultuado com silêncio meditativo. O que vale mesmo é o que ocorre dentro de nós, esse equilíbrio, essa harmonia, esse amor e controle. E se a gente tiver objetividade, perseverança, persistência, disciplina e atitude, nós vamos conseguir dar um passo muito largo para a nossa evolução nesta oportunidade, porque essa oportunidade é rara. Muitos desencarnados gostariam de estar no nosso lugar, encarnado nesse momento, numa transição planetária, num final de ciclo, numa entrada de uma nova era, numa revolução, num reboliço. Tudo isso são matérias riquíssimas e poderosas para que possamos nos tornar mestres ascensos. O que nós estamos fazendo? Sofrendo. Indignado. Muitos revoltados. O que precisava fazer? É nos fortalecer com isso tudo, ao invés de absorver essa negatividade, e ajudar. Porque aqueles que se voltam a enxugar as lágrimas alheias não têm tempo de chorar. Uma frase bonita. Aqueles que se voltam a enxugar as lágrimas alheias não têm tempo de chorar. Essa metáfora, esse ponto de vista, essa perspectiva que nos dá ao nosso alcance, que lutemos para ela, não fiquemos presos numa hipnose mental, ficar decepcionado ou revoltado, ou estressado, ou com depressão, por causa da frustração daquilo que gostaríamos de ter ou fazer e não estamos conseguindo. Por quê? Porque nem tudo é na hora que a gente quer, e sim o que a gente precisa. Possamos aprender a ser felizes do que o cosmos nos oferece neste momento e nunca deixar de lutar pelos nossos ideais. Se eu quero uma casa melhor, que eu seja feliz enquanto eu estou nessa casa, para não levar sequelas, porque se eu sou infeliz, se eu fico chateado, triste, eu vou ter doenças emocionais, e quando eu conseguir uma casa boa, eu vou estar doente na cama. Possamos, cada etapa do nosso crescimento, cada ciclo que a gente tiver, trabalhar na felicidade, trabalhar na gratidão, trabalhar no perdão, na fraternidade, na compaixão, na alegria. Isto que é paz de espírito. Não essa babaquice que induz na cabeça dos seus fiéis para angariar dinheiro, para pegar o seu dinheiro.
mitos, relíquias, crendices, rituais, magias. Cuidado. Troca tudo isso por uma conexão sincera com o Pai. Sem barganha, sem magias, sem rituais, sem crendices, sem mitos, sem relíquias. Coração para coração, que não sejamos hipócritas, sejamos seres de luz, é isso que somos, possamos agir como tal, possamos agir como tal. Estamos chegando no final da... Deixa eu ver aqui. Estamos chegando no final das explanações. Lutemos pela nossa felicidade. E a nossa felicidade está diretamente proporcional aos princípios divinos. Como nós falamos, amor, fraternidade, compaixão, perdão, vem alegria, vem a paz de espírito. Aí nós vamos ver cada folha de uma árvore seca que está caindo, nós vamos achar maravilhoso. Tudo. O vento, a água, o sol, a terra, o mar. Nós vamos contemplar. Contemplar. Porque tudo é júbilo, não essa hipnose mental da qual nos encontremos através de uma psique humana, influenciado de um ego negativo, fica numa hipnose mental. Sofre, tem medo, odeia, tem raiva, e todas essas besteiradas. Vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade que nos concedeu. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos direcionadas a cada um de nós. Queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queiram, que possam ser conduzidos a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas recebam uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco desse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção, e que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade e dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais esse bendito trabalho de palestra do Portal de Sananda, de número 352, dando todos juntos, graças a Deus. Obrigado, queridos amigos, amados irmãos, por estarmos juntos nessas reflexões. Obrigado por continuarem na doação de recursos para direcionarmos as instituições de caridade. Estaremos juntos às 18 horas agora para irradiação de energia cósmica para o planeta. Fiquem bem, fiquem na luz, beijo em cada coração, fiquem com Deus.